a relação levando em conta essas coisas assim, e eu já estou bastante calejado para esse tipo de situação. Mudou um pouco o estilo do seu vice de futebol. O senhor é um cara calmo, ponderado e tal, pontua bem todas as situações, colocou o Marcos Herrmann, colocou o Paulo Luz, que também são dois caras de um estilo diferente. Às vezes, o senhor se surpreende com algumas atitudes do Denis Abraão, que é bem mais expansivo? Eu já conhecia, né? O Denis é um amigo de muitos anos. O Denis é um amigo de bastante tempo, é um gremista conhecido. Às vezes o Denis peca pelo excesso de sinceridade, o Denis peca pelo aspecto emocional, e o Denis é um gremista completamente convertido no sentido de dizer o seguinte: eu quero o melhor para o Grêmio, não tem limites para isso. Então, quando ele atua, quando ele fala, tu tem que compreender. E se tu levar em conta que o estilo de cada um deve ser condenado, então é melhor nós fazermos o seguinte: vamos fazer uma sociedade completamente uniforme de comportamento, e aí tu fica todo mundo à tua imagem e semelhança, e aí tu gosta. Aí agora, mas o mundo não é assim. O mundo é exatamente a nossa capacidade de ser personalidades individuais diferentes, da forma de se expressar diferente, da forma de atuar diferente, da forma de conduzir diferente. E o grande sucesso da humanidade, o grande sucesso dos ambientes que a gente vive, é de saber harmonizar tudo isso, respeitando as individualidades. É assim que eu levo, e se tiver alguma situação que eu possa achar exagerada, eu já fiz isso, conversei com o Denis a respeito disso, muito mais no sentido de preservá-lo do que qualquer outra coisa. Mas que o Denis tem um perfil de gremistão, e um gremistão que não dispõe de qualquer situação do Grêmio, isso todo mundo reconhece. Isso, para mim, é o mais importante. Gente, quem é que ficou mais, propenso a ter que falar para o Wagner Mancini: olha, vamos mudar aqui, ali, acolá, e se não der, nós vamos ter que trocar? Quem é que foi o protagonista dessa história? Eu fui falar uma coisa, falei outra. Porque o Denis, no domingo, disse que estava tudo bem, que nós íamos ver com os treinos abertos e tal, e na segunda-feira demite o treinador. Por que mudou tanto de domingo para segunda, se é ele o responsável pelo departamento de futebol? Foi pressão do Conselho de Administração, foi pressão sua, foi pressão da imprensa, pressão da torcida, porque dá para dizer que foi um erro não ter trocado, então, no final do ano, para ganhar um novo tempo com outro técnico? Olha, tia, eu vou te dizer uma coisa, e sei que o que acontece é que nesses ambientes de pressão, nesses ambientes de resultado, nesses ambientes que todos nós precisamos estar muito atentos a tudo que acontece na nossa volta, e isso é importante que se diga, tu não pode simplesmente examinar, tu achar que o que aconteceu e as decisões que foram tomadas foi no domingo de noite, ou na segunda de manhã. Não é assim que funciona. Seria, de certa forma, assim, uma grande ingenuidade tu achar que esses processos não são permanentemente avaliados. O Denis esteve no Conselho de Administração há 2 semanas atrás, expondo, uma semana e meia atrás, expondo a apresentação que ia fazer no Conselho Deliberativo no dia de ontem, que foi suspensa, e essa apresentação ele fez várias pontuações e tal, e vários questionamentos. E eu tenho falado com ele, principalmente depois do jogo de quarta-feira, fiz várias situações para ele, várias ponderações a ele, continuamos conversando, e depois do jogo de domingo continuamos conversamos antes também do jogo, e sempre no sentido de avaliar o ambiente. Eu particularmente entendo que o Mancini tinha, a partir do... Nós fizemos a opção pela manutenção, mas o Mancini tinha uma margem de erro e uma margem de tolerância muito pequena no que diz respeito àquela situação. Quer dizer, quando tem 14 jogos jogados, num ambiente de pressão, num ambiente de extrema dificuldade, num ambiente que tudo poderia acontecer, né? Tu não pode sequer avaliar um trabalho a partir exatamente desse nível de tensão que nós tínhamos. Mas tinha algumas coisas que cresceram, outras coisas não. Mesmo sabendo que a margem de tolerância, mesmo sabendo que a margem de acerto ou de tolerância de erro seria pequena, vamos fazer um tempo de preparação. A pré-temporada foi excepcional, tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, porque o Mancini é um profissional capacitado. Mas o que é absolutamente impossível, e é isso, e é bom que se diga, é tu não conseguir conviver com o ambiente que vem de fora. Quer dizer, é uma enormidade de situações. Pode ser da torcida, das redes sociais, do ambiente de pressão também, porque tudo isso vai contaminar o ambiente interno.
Mas no seguinte sentido, quer dizer, tu pode tolerar uma vitória, tu consegue festejar uma vitória, mas qualquer erro, em vez de tolerar o erro, tolerar uma derrota, tu vai transformar esse ambiente numa dificuldade enorme de convivência, vai fazer aquilo, assim como tu viva com a vitória, tu vai fazer aquilo o fim do mundo. E nós, no momento, pelo pouco nível de tolerância que existia, pela pouca margem de erro que existia, tu vai transformar aquilo numa dificuldade enorme de convivência. Então, depois que para mim ficou claro isso, poderei isso ao Denis, o Denis acabou concordando, fizemos um encaminhamento, não muito mais pela questão técnica, mas muito mais pelo ambiente que íamos viver, pela nossa incapacidade de entender que esse processo poderia ser empático. Quando eu falo empático, eu falo com a torcida, quer dizer, nós não vamos passar esse ano isolados, nós não vamos passar esse ano de qualquer maneira. Esse ano é o ano de nós estarmos solidariamente, empaticamente, juntos para enfrentar as dificuldades que temos, né? E a torcida é fundamental nesse particular. A torcida é fundamental. Se nós criamos um ambiente que ela não confia numa situação, que a qualquer momento ela pode estar contemplada, mas logo em seguida numa dificuldade ela não contempla, então nós temos que ter um nível de confiança, um nível de entendimento, um nível de solidariedade, um nível de empatia, um nível de convivência que nos permita que, às vezes, em alguma dificuldade, mesmo assim, a gente permaneça com a confiança aflorada. Então, para mim, esse ambiente ficou claro, ficou muito claro. Então, fizemos a substituição levando em conta isso. Quer dizer, naquele momento, porque eram 14 jogos numa situação bastante difícil, poderíamos ter uma perspectiva de chance, de continuidade, mesmo que a margem de tolerância seja pequena. E logo nos 4 jogos, algumas situações afloraram. E aí veio exatamente toda aquela situação pregressa do ano passado. E aí veio vários questionamentos, várias posições. Então nós optamos exatamente para fazer a mudança agora, que é o início, praticamente uma finalização de primeira fase do Gauchão, vamos começar a Copa do Brasil, mas adiante tem 45 dias ainda para iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente pode trabalhar esse assunto com mais tranquilidade, dando tempo ao treinador para fazer ao seu molde aquilo que precisa. Então esse é o contexto de decisão que aconteceu e foi um debate feito por todos nós. O Departamento de Futebol, a presidência, o Conselho de Administração, que acabamos encaminhando dessa maneira. Presidente, a gente sabe da relação boa que o senhor tem e teve por muito tempo com o Renato. O nome dele chegou a ser cogitado? Como o Grêmio vê o Renato hoje? Precisaria de um tempo maior para ele voltar ao clube? Como que o Grêmio vê toda essa situação envolvendo o nome dele? O Renato sempre vai ser lembrado. Não tem como não lembrar numa situação dessa natureza que a gente não lembre do Renato. Sempre vai ser lembrado. Sempre vai ser, de certa forma, vamos dizer assim, uma das opções. Mas nesse momento a gente entendeu, porque tudo é muito recente, de fazer um retorno a 2015. Talvez logo em seguida possa o Renato voltar, mas nesse momento, para nós foi mais importante aquele momento 2015 no sentido de organização do time. Para nós, esse raciocínio ficou claro e, embora respeitando toda a trajetória do Renato, sempre foi, numa situação dessa natureza, a primeira opção, o próprio Rocha. Presidente, um grande abraço, um abraço também do Adriano Scalona, que é nosso patrocinador aqui com a Demicon, e está falando aqui, quem sabe, no futuro, uma parceria aí com o Grêmio, com o Internacional também, investindo no futebol gaúcho. Está lhe mandando um abraço. E um abraço de todos nós aqui, presidente, e que o Grêmio tenha sorte aí, que encontre um bom caminho. Esse é um ano de tempestade, um ano de sair disso, e que dê tudo certo aí, presidente. Oi, presidente, tem um corte aí, presidente. Tá bom, um abraço. Esperando o apoio de vocês e sempre juntos. Um abraço, boa noite.